Olá! Hoje vou falar sobre algo que faz parte da natureza de todo ser humano, o ego. Cada um de nós, cada adulto, tem o seu ego. Mas ultimamente a palavra ego se tornou sinônimo de vaidade, ganância e o senso superestimado da própria importância. Este entendimento sugere que o certo seria eliminar o ego e viver sem ele, que na verdade é impossível, pois o ego é o núcleo da personalidade. Por isso hoje eu vou falar sobre o que é ego e como lidar com ele. Este é mais um vídeo da série Ladrões de Energia Vital. Hoje vou falar sobre um insaciável ladrão de energia vital, um ego mal integrado à realidade. É um assunto muito complexo, por isso vou gravar uma série de vídeos. O objetivo do vídeo de hoje é apresentar uma forma simples e prática de entender o que é ego e ensinar um exercício básico, que é um primeiro passo para criar um ego bem integrado à realidade. A palavra ego significa eu. Uma criança nasce sem ego. Enquanto é pequena, ela não faz nada conscientemente. Uma criança pequena age por instinto. Ela apenas sacia as suas necessidades. Fome, sono, segurança, conforto, prazer. O ego é formado com o tempo. À medida que uma criança for crescendo, tomando consciência da sua própria identidade, entendendo que ela e as outras pessoas são outras pessoas. À medida que ela for entendendo as suas qualidades, seus desejos, é aprendendo a se adaptar ao mundo externo. O ego é a parte da personalidade responsável por interpretar a realidade. É através do ego que nós avaliamos nós mesmos, as outras pessoas, as circunstâncias e os acontecimentos da nossa vida. É através do ego que nós mantemos sanidade, dominamos os nossos instintos básicos e formamos valores morais e éticos. Graças a ego, nós conseguimos nos relacionar com os outros, protegendo os nossos interesses e levando em consideração os interesses dos outros e as normas sociais. O ego nos protege das influências nocivas transmitidas por outras pessoas. Por exemplo, quando alguém quer nos manipular e abalar a nossa autoconfiança, é o ego que nos protege. É o ego que filtra as informações que nós recebemos dos outros. O ego nos mantém mentalmente fortes. Uma boa forma de entender o que é ego é enxergá-lo como um mediador entre a pessoa e o mundo externo, entre a pessoa e a sociedade. Para entender melhor esta metáfora, imagine um mediador profissional, um especialista em técnicas de comunicação e negociação. O papel de um mediador é facilitar o diálogo entre as partes que estão em desacordo. O mediador não pode dar a sua opinião, não pode proteger nenhuma das partes envolvidas. O mediador deve se manter neutro e imparcial. Isso é importante. Um mediador deve ser neutro e imparcial. Então, o ego, como um mediador entre a pessoa e o mundo externo, também deveria ser imparcial, livre de preconceitos. É capaz de fazer uma avaliação objetiva de todos os fatores envolvidos e as pessoas envolvidas. Isso seria o ideal. Mas aí imagine um mediador parcial e até injusto, preconceituoso, categórico, dogmático, quem sabe perverso,
Ou outro extremo, o mediador debilitado, medroso, cego, surdo, é mudo. Este tipo de mediador é capaz de fazer uma boa mediação entre uma pessoa e o mundo externo? Claro que não. Então, quando o ego da gente age como um mediador incompetente, ele cria inúmeros problemas. Um destes problemas é uma visão distorcida de si mesmo, das suas capacidades, sua competência, seus talentos, sua aparência, sua importância. Existem muitas pessoas que se consideram mais competentes, mais talentosas, mais bonitas, mais importantes do que na verdade são, pois o seu ego diz para elas: você é sensacional, você é o melhor ou a melhor. Por outro lado, existem muitas pessoas que realmente são muito competentes, muito talentosas, muito bonitas, muito respeitadas por muitas pessoas, mas elas não acreditam nisso. E se consideram menos competentes, menos talentosas, menos bonitas, menos importantes do que são na verdade, pois o seu ego, por sua vez, diz para elas: olha, meu querido, olha, minha querida, eu sinto muito, mas você simplesmente não serve do jeito que é. Você não é bom o suficiente. Quando o ego age como um mediador incompetente, aí a pessoa pode ficar focada exclusivamente em si mesma, em suas necessidades, seus desejos, seus interesses. E aí ela faz apenas aquilo que sente vontade de fazer, sem levar em consideração as necessidades e os direitos dos outros. Essa situação tem outro lado. Quando o ego da pessoa é tão fraco que ela não consegue proteger os seus interesses, ela não conhece os seus desejos. E aí ela vive a sua vida inteira fazendo o que os outros querem que ela faça. Ela não possui a sua própria opinião e depende da opinião alheia. Quando o ego age como um mediador incompetente, a pessoa é incapaz de aprender com seus erros. E por isso ela repete os mesmos erros a vida toda, pois o seu ego, o seu mediador, diz para ela: tudo que você fez foi certo, você não fez nada errado, você não precisa mudar, a culpa é dos outros. Ou o seu mediador pode dizer: olha, você simplesmente teve azar e os outros simplesmente tiveram sorte. Eles não merecem o que eles têm. O ego da grande maioria das pessoas é parcialmente competente, é parcialmente incompetente. A proporção da competência e incompetência é muito individual, mas nós todos precisamos fazer ajustes no ego. Se o ego é a parte da personalidade responsável por interpretar a realidade, aí fica claro que quanto mais precisa for esta interpretação, quanto mais objetiva, quanto menos distorcida, aí mais feliz e saudável a pessoa se sente. Menos estresse desnecessário ela enfrenta, menos erros desnecessários ela comete, menos ambições inadequadas ela tem, menos limitações autoimpostas ela possui, menos medos desproporcionais à realidade, menos mágoas, menos ilusões, menos preocupações, menos sofrimento e mais vida. Ajustar o ego pode demorar, dependendo da situação de cada um, mas toda grande caminhada começa como um simples passo, que nós vamos fazer hoje. Hoje eu vou apresentar um mantra que é este primeiro passo para criar um ego bem integrado à realidade. E funciona tanto para as pessoas com ego inflado, quanto para as pessoas com ego
muito fraco, praticamente não existente. Vou falar logo que é um mantra muito curto, é apenas uma frase, mas ela vai machucar muitas pessoas. E aí, quanto mais machucada por esta frase a pessoa se sente, quanto mais indignada, mais problemas com ego ela tem. A aceitação desta frase é um teste. Por isso, é preciso ser muito honesto consigo mesmo. Então, o mantra, que é o primeiro passo para criar um ego bem integrado à realidade, é o seguinte: eu sou uma pessoa comum. Só isso. Eu sou uma pessoa comum. Eu sei que para muitas pessoas é impossível falar isso sobre si mesmas, pois elas se consideram extraordinárias. Para elas, ser uma pessoa comum significa ser medíocre, ordinário, inferior. Por exemplo, um cantor famoso pode dizer: você está me chamando de uma pessoa comum? Sério? Eu não sou nada de comum. Eu sou excepcionalmente talentoso. Eu sou conhecido mundialmente. Eu sou rico. As pessoas comuns não têm isso. Eu não sou uma pessoa comum. E aí nós podemos saber que uma boa parte da energia vital deste cantor é perdida diariamente para manter este nível de grandeza, superioridade, perfeição, exclusividade. Enquanto ao redor dele existem muitas outras pessoas excepcionalmente talentosas e bem-sucedidas em suas áreas. Existem muitas outras pessoas ricas e até mais ricas. Existem muitos outros cantores maravilhosos e até melhores. Este cantor se considera excepcional, pois ele leva em consideração apenas uma capacidade: a sua capacidade de cantar. E as outras capacidades, aliás, centenas das outras capacidades. Qualquer pessoa pode ser superior a muitos em certas áreas da sua vida, mas ela sem dúvida é inferior a muitos em outras áreas da sua vida. Então, em média, cada um é apenas uma pessoa comum. Existe outro extremo. Existem muitas pessoas que facilmente aceitam esta frase. Mas, infelizmente, para elas, ser uma pessoa comum também significa ser medíocre, ordinário, inferior. Essas pessoas se consideram medíocres, ordinárias, inferiores, pois o seu ego, o seu mediador entre elas e o mundo externo, interpreta a realidade desta forma. Então, apesar da boa aceitação desta frase, para essas pessoas, a frase "eu sou uma pessoa comum" é nada mais do que uma desculpa para não fazer nada, para não correr atrás dos seus sonhos, para não lutar por seus direitos, para não se desenvolver, pois elas acham que para fazer isso tudo é preciso ser uma pessoa incomum, uma pessoa extraordinária. E já que elas são comuns, elas não podem fazer nada disso. Eu sou uma pessoa comum significa eu sou uma das bilhões. Assim como qualquer outra pessoa, eu vim ao mundo para realizar a minha programação existencial, para me fortalecer através da superação, para ser feliz e sentir prazer. Assim como qualquer outra pessoa, eu tenho experiências negativas e experiências positivas. Eu tenho os lados fracos e os lados fortes. Eu tenho qualidades positivas e qualidades negativas.
Assim como qualquer outra pessoa, eu sou vulnerável, e ao mesmo tempo eu tenho o poder de criar a minha realidade. Assim como para qualquer outra pessoa, todo dia para mim é um novo dia, uma nova oportunidade. Eu vou deixar você com esta reflexão e no próximo vídeo eu vou continuar este assunto.